Medo. Quem nunca sentiu medo? E quem nunca ficou ansioso também? Napoleão falava que aquele que não sente medo é um tolo, pois não tem noção daquilo que está passando. Hoje vamos conversar um pouco sobre isso. Como o Napoleão muito bem disse, né? Eu acho que a gente tem que primeiro entender que o medo ele é algo natural. Né? O medo não é algo ruim, ou algo que deve ser combatido. Ele é um sistema de defesa, um sistema de autopreservação. Né? Se você não tem medo de algo, significa que você não compreendeu que aquilo representa um perigo, ou que aquilo pode te colocar numa situação de risco. Então, na verdade, o medo, analisando numa primeira instância, ele é algo natural e bom, porque sem ele a gente provavelmente colocaria em situações muito perigosas. Depende muito de como a gente utiliza esse medo, né? Esse medo vai nos impedir de fazer alguma coisa, vai nos refrear, ou ele vai ser aquilo que nos impulsiona de fato a fazer alguma coisa? Eu tenho medo, mas vou fazer com consciência do que eu estou fazendo, com mais responsabilidade, né? Trazendo isso mais para algo concreto de fato. Tem um exemplo que eu acho muito interessante de conversa um pouco com isso, e que eu vi uma vez que fez muito sentido para mim, que diz que o medo não é um sinal vermelho, ele é um sinal amarelo. Né? Que ele mostra que a gente só precisa caminhar com um pouco mais de atenção dentro daquela situação que está acontecendo. Mas a gente tem que continuar seguindo. E acho até um outro ponto interessante é que ele também funciona como um sinalizador. Porque eu acho que quando a gente sente medo de alguma coisa, existe a possibilidade bem grande de que ali tem alguma coisa boa pra gente. Alguma coisa pra gente trabalhar, alguma coisa pra gente conseguir desenvolver, quem sabe crescer um pouquinho. O medo ele funciona, desse ponto de vista, né, como algo para te mostrar que um novo ciclo está começando. Né? Você sentir o medo de algo significa alguma coisa está para mudar. Fique atento a isso. Ela pode ser uma mudança boa ou pode ser uma mudança ruim. Isso você vai analisar dentro da sua vida e daquilo que está acontecendo. Mas toda vez que você sente medo, você sente aquele nervosismo, né, você entende, algo está para se transformar, você tem como trabalhar com isso. E como você muito bem disse, você pode simplesmente fazer com que o medo cresça e ele tome conta de você, você vai se apequenar, você vai falar, não, aqui eu sou pequeno. Né? Ou você pode pegar esse medo e olhar para ele e perceber que ele é só um sinalizador, é só uma marca na qual você passa. Né? É só um limite pelo qual você passa, que ele pode ser um limite físico ou pode ser um limite abstrato. No filme Senhor dos Anéis tem uma cena clássica, né, do Frodo e o Sam estão saindo na jornada e o Sam fala, não, a partir de agora, se eu der mais um passo, eu vou chegar onde tão longe quanto eu nunca cheguei. Né? E aí ele vai dar o passo. Aquilo que ele fez foi perceber o medo de algo novo. Aquilo poderia ser bom, esse próximo passo poderia levar a alguma coisa boa, como de fato levou, né? Eles salvaram a Terra-média, né? ou pode ser alguma coisa ruim. Né? Mas tudo vai ser de como a pessoa vai se colocar diante desse medo. É que está muito relacionado a um limiar, né? É aquela zona onde você tem conhecimento das coisas, onde você se sente confortável, né? Você domina aquilo, e além do limiar é o desconhecido, onde você não sabe o que tem, e isso gera medo na gente. Isso gera aquela insegurança de, não sei depois daqui como é que é, mas até aquele lugar onde a gente está, aquele lugar confortável, que é uma zona de conforto, né? Na verdade desconfortável, quando aquilo se torna desconfortável, você é meio que impelido a andar, a caminhar, ultrapassar aquele limite. Então aquilo se expande um pouco e você dá um passinho além, mas outro limite foi criado, e isso constantemente. Sim. Eu acho que é interessante, analisando tudo isso que vocês falaram, é que a gente nunca se livra do medo. Na verdade, a gente vai, obviamente, a gente pode, a partir do momento que a gente clareia aquela zona escura, ou seja, a gente cruza o limiar e torna o desconhecido conhecido, a gente sim conseguiu abater uma manifestação do medo, mas vão haver outras, porque a gente está sempre lidando com algo desconhecido. Nós não conhecemos todas as coisas e provavelmente nunca vamos conhecer. Então a gente vai estar sempre lidando com alguma coisa nova e isso vai estar sempre gerando um pouco desse medo, dessa angústia. Mas justamente como vocês também falaram, ele é um sinalizador, né? Ele é um sinal amarelo. E a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não acabe virando um sinal vermelho. E para isso a gente tem que pensar qual é o significado que a gente dá para esse medo, né? Se a gente vê esse medo como uma oportunidade para aprender alguma coisa ou apenas como um obstáculo que nos impede de progredir. Meu mestre me falou uma vez sobre, por exemplo, o medo do mar, né? Ele fala que o medo do mar não deveria ser aquilo que te impede de ir para o mar, de navegar. Muito pelo contrário, deveria ser aquilo que te faz aprender a nadar. Sim.
Ou seja, por você ter medo de que aquela situação aconteça, você aprende alguma coisa para impedir, para contornar aquela situação. E aí você utiliza o medo de uma forma inteligente. E aí você rompeu esse limite e cresceu, né? O medo ficou para trás, você vai ter outros medos na sua vida e tudo bem. O problema se dá quando a gente se limita em relação a ele, coloca como um sinal vermelho. Porque você acha que ao controlar o medo, né? Não, aqui eu tenho medo, eu não vou para aquele lugar. Né? Você vai ficar livre dele. Não, mas ele vai continuar crescendo. Porque você, querendo ou não, está se transformando o tempo inteiro. Então aquele espaço existencial que você ocupava até então está crescendo e o limite está diminuindo. Você está sendo compelido naturalmente para aquele limiar no qual o medo coloca como ameaça. Então ele vai crescer e ele tem a capacidade de te destruir. Te deixar desconfortável naquela zona, né? Até que você, de fato, transponha. Eu acho que aí é um ponto bem importante, até que a gente sempre brinca um pouco, que a gente não pode ter medo de sentir medo. Né? E eu acho que o medo traz uma outra questão também, que é a nossa necessidade de controle. Ela está muito associada ao medo que a gente tem do desconhecido das coisas. Essa nossa situação desconfortável, ela vai aumentando cada vez mais para que a gente possa crescer. E se a gente não consegue lidar com esse medo, se a gente não consegue lidar com o fato de que a gente não controla as coisas, principalmente externas a nós, muito mal o que tem dentro da gente também, as coisas ao nosso redor começam a desmoronar de certa forma. Então a gente precisa parar um pouquinho, refletir sobre isso, entender que caminhando, talvez a situação pareça um pouco mais fácil do que ela parece na nossa cabeça. Talvez o medo exagerado das coisas dê aspectos, ou traga aspectos aos fatos que não são propriamente deles. São criações da nossa mente, são coisas que potencializam um pouco aquilo e tornam aquilo aparentemente impossível pra gente, quando não é. Quando você passa a ter muito medo de determinadas coisas, você tem medo de mudanças, inclusive. E esse medo de mudanças podem ser mudanças relacionadas àquilo que você identificou como algo bom no passado, aí você vai gerar saudosismo, essas pessoas que não conseguem viver no presente, ou até mesmo uma própria ansiedade. O que é ansiedade no final das contas? Nada mais é do que uma forma de um medo de algo que está por vir. Você pensa no futuro, você quer controlar o futuro, mas o futuro é desconhecido para você, porque você ainda não rompeu aquele limiar, então você fica com medo daquilo. Você fica com medo de que o futuro, aquilo que está além, seja diferente daquilo que você controla. E aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar nervoso, você começa a ter crises de pânico, você começa a se desmoronar em relação àquilo que está por vir, porque você não tem um controle. E de fato, aquilo que está além do limite, você não tem controle, de fato. Você só tem controle de como você reage àquilo. Você não pode tentar controlar as formas com que o mundo se manifesta para você. Você pode controlar a forma com que você reage a essas coisas e como você se coloca diante do mundo. A ansiedade é uma coisa que afeta muita gente. Muita gente toma remédio para ansiedade, muita gente toma remédio para medo, muita gente tem síndrome do pânico, que é uma doença grave, não é besteira. Nenhuma doença pode ser tratada de forma leviana, a gente tem que prestar atenção nisso, fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, fazer terapias das mais diversas para poder trabalhar essas questões, mas a nossa ideia aqui é conversar com você que ainda sente ansiedade no nível mais baixo, que sente medo no nível mais baixo, para prestar atenção nessas coisas antes que se torne uma patologia propriamente dita. E você que já tem a patologia diagnosticada, não deixe de tomar os seus remédios desde que ele tenha sido prescrito por um médico. Não vai na onda de, o meu amigo, eu tomo esse. Não, o médico é a melhor pessoa e é a única pessoa correta de passar um remédio. Tome esse remédio, não estou me adaptando bem, entre em contato com o seu médico, converse com ele vai fazer uma mudança. Não faça experimentos com você em relação a medicamento. Doença é uma coisa muito séria, nós devemos tratar com seriedade, nós devemos buscar estar bem sempre. E eu acho que isso traz um aspecto muito importante, porque a gente está falando muito de medo e ansiedade, e é claro que, até como a gente já se referiu antes, existe uma dimensão disso que faz parte da nossa vida. É importante que a gente aceite e aprenda a lidar com isso. Aprenda a enxergar isso de uma maneira harmoniosa, de uma maneira boa. Também é importante que a gente esteja muito atento às consequências negativas que começam a aparecer na nossa vida a partir da inabilidade que a gente tem de lidar com essas questões. Sim, porque se você começa a não lidar com aquilo, esse seu problema, aquilo que você entende como ansiedade, aquilo que você vai ter de ansiedade, você vai ter de medo, ele vai crescer cada vez mais. E você vai, mais cedo ou mais cedo, ter que lidar com ele. Porque não é mais cedo ou mais tarde. Porque o medo, a ansiedade, tudo aquilo que você não quer lidar, ele cresce e vai te cutucar. Porque ele faz parte de você. Ele está no seu lado sombra, como a gente conversou no nosso vídeo sobre o
nosso lado oculto, né, o nosso alter ego, ele quer conversar com você, ele quer fazer parte da sua vida, então vai vir à tona, você querendo ou não querendo. Então é bom você, assim que constatou a existência de um medo, a existência de uma ansiedade, busca lidar com aquilo. Não precisa entrar em desespero. Você dá um medinho, a gente fica nervoso, né? Dá uma certa angústia, porque é algo novo. Mas pensa, nem tudo que é novo é ruim. Quantas vezes você passou por uma determinada experiência nova e se maravilhou com aquilo? É um novo ciclo que se começa, não é uma única ocasião. Tem gente que tem medo de altura, e aí quando consegue chegar, enfrentar esse medo e chega de frente de um lugar alto, e ele olha a vista daquele lugar alto e fala assim, nossa, que lugar lindo, que coisa maravilhosa eu estava perdendo até então por conta de um medo. Então, lide bem com ele, dê um pouco de carinho para o seu medo também, e ele vai se transformando, a sua ansiedade vai diminuindo também. E cada vez que você consegue lidar com o medo de uma forma saudável e vencer, é um momento muito mágico, né? Sim, eu pensei muito nisso quando você falou do exemplo da altura, mas mais do que a vista em si, né? Porque a vista ela vai ser bela para qualquer um que saiba apreciá-la. Mas para aquele que tinha medo de altura, ela é mais do que bela. Ela é a prova de que ele conseguiu vencer aquilo. Então, assim, é algo que só ele sabe. É algo que só ele consegue. Uma conquista, né? É uma conquista interna. É quando alguém tem rinite consegue sentir cheiro, né? Exatamente, se torna algo muito mais especial. E justamente para a gente conseguir lidar com essas situações que vocês falaram, a gente tem que vivenciá-las. E a gente só consegue vivenciar as coisas no presente. A gente não consegue vivenciar as coisas que já passaram, a gente não consegue vivenciar as coisas que virão no futuro. Porque a gente nem sabe se elas virão. Então, na verdade, isso não significa que a gente tenha que esquecer o que passou ou que a gente tenha que ignorar a essência do futuro. Não, o passado é importante. Não como você falou, né? Não como uma forma de lamento ou como uma forma de saudosismo, mas sim para você olhar o que aconteceu, onde foi que você errou, quais foram os ensinamentos e o aprendizado que você tirou disso para a sua vida. E o futuro ele também é importante para que você possa ter planos, ter metas, saber aonde você quer chegar. O grande problema a grande questão que eu vejo em mim e na sociedade como no geral é que a gente está sempre projetando as nossas realizações e a nossa felicidade no futuro. Então eu vou ser feliz quando eu tiver um bom emprego, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E eu não estou querendo destruição de ninguém, mas não vai. Uma felicidade condicionada, né? Você impõe uma condição para a sua própria felicidade. Exato, e assim, tomara que você consiga, mas assim, você não tem como garantir que você vai conseguir. E mesmo que você consiga aquela coisa, lembra, a sua mente ela está sempre projetando para frente. Quando aquilo acontecer, aquilo vai se tornar presente, você já vai estar mais à frente. Então você já vai perceber, nossa, eu consegui a casa. Tá, mas não era, agora eu preciso daquilo para ser feliz. Aí você vai e conquista aquilo. Não, mas agora eu preciso daquilo para ser feliz. E quando você percebe, você acaba, por uma falta de atenção, desperdiçando. Porque você busca a forma, né? E você não entende que você tem que acompanhar a essência. Quando você busca algo apenas pela forma, você quer, eu quero ter uma casa grande. Porque você acha, e aí começa a imaginar dentro disso, que ao ter uma casa grande você vai ter espaço, vai ter uma série de coisas, tem todo um conforto tratado ali. Aí quando você consegue essa casa grande, você percebe que ela tem que ter mais móveis, você tem que fazer faxina, às vezes você é uma pessoa que se sente muito solitária. Na casa grande é horrível, porque é um espaço gigantesco, tudo ecoa, e você começa a se sentir mal e buscar outras coisas. A casa grande é um problema? Não, não é um problema. Mas a forma com que você a viu, a forma com que você a idealizou, você não idealizou pela casa em si, você idealizou por aquilo que você acreditou que ela poderia te dar. Né? Você pegou a forma e criou ideias ilusórias ali dentro. Né? Você não buscou a essência de ter um espaço que você precise de fato. As expectativas, no final das contas, não são algo ruim. São necessárias, porque a gente precisa delas para conquistar os nossos sonhos e ir adiante. Porque a gente é movido pelas nossas vontades, pelo que a gente quer para a nossa vida. Mas é não se prender àquela projeção que a gente coloca no futuro. É não se prender às formas que a gente quer que as coisas aconteçam. Porque nem sempre vai ser quase nunca, né? Quase nunca da forma como a gente quer. Eu vou dizer que nunca. Da forma que a gente quer. É muito da forma como a gente precisa. E às vezes a gente não está aberto a essas outras possibilidades que são exatamente o que a gente precisa, não necessariamente o que a gente quer, que não conversa muito, né? Exatamente, né? Isso a gente acaba se prendendo a ideia de que a gente sabe tudo que a gente precisa, se a gente entende todas as formas que são adequadas para nós, a gente
perde a possibilidade de encontrar ali na nossa vida as respostas para o melhor caminho possível e a gente fica batendo a cabeça na parede, tentando alguma coisa, tentando algum caminho que às vezes nem faz sentido pra gente. A gente perde duplamente nessa história. É verdade. Eu vi uma história uma vez que eu gostei muito, né? Que era a história do alpinista. Porque para todo mundo o objetivo máximo de um alpinista é chegar no topo da montanha, né? E de fato muitas vezes a gente vive a vida dessa forma. A gente almeja aquele lugar onde a gente quer chegar, e não tem nenhum problema nisso, só que a gente acredita que a gente precisa chegar naquele lugar para se satisfazer. E a gente não consegue perceber que na verdade é o trajeto, é a forma como eu chego naquele lugar, é todo o caminho, toda a jornada que eu percorro que faz a diferença. E se no final das contas eu cheguei, ótimo. Se no final das contas eu não cheguei, ótimo também. Se eu souber aproveitar aquela jornada, se eu souber aproveitar aquele caminho. E não se sinta mal por ter medo, ou por falhar algumas vezes, ou se sentir travado por causa disso. Todo mundo tem medo, eu tenho medo, João tem medo, Paulo tem medo, Karine tem medo. Medo é natural. Medo não é uma coisa vergonhosa, não é uma coisa de pessoas que não têm coragem. Pelo contrário, a coragem ela não é a antítese do medo, ela depende do medo. Você só consegue ser corajoso se você tem medo e se você enfrenta esse medo. Então entenda que a coragem ela faz parte do medo. E se o medo de fato tiver alguma antítese, essa antítese só poderia ser o amor. Porque quando a gente ama de verdade o que a gente está fazendo, seja o que for, quando a gente ama alguma situação, alguma coisa, a gente vai e a gente consegue vencer aquilo. Então, eu acho que a coisa que a gente poderia tentar ver mais na nossa vida é aprender a amar aquilo que a gente está fazendo, aprender a amar aquele momento, aprender a amar as situações da nossa vida, a se dedicar a elas. Porque aquele que ama aquilo que faz, mesmo com medo, ele não se deixa vencer por isso. Entendendo que não há fim da história. A história sempre continua. A gente não está buscando chegar a um lugar especificamente, né? Nosso crescimento é para sempre. A busca de volta ao todo, ela é eterna. Ela vai durar o infinito. Então, não pense numa única marca, não pense no topo da montanha, porque você não vai chegar exatamente ao topo da montanha. Você vai chegar a novas fases, você vai chegar a novos momentos. Você vai ter novas situações de medo, você vai ter novas situações de ansiedade, de busca pelo controle, até que, através do amor, ao amor por estar vivo propriamente dito, e estar vivo não é só, eu amo estar aqui, mas é amar fazer tudo aquilo que você faz, desde escovar os dentes até sair com seus amigos, desde dormir até trabalhar. Não importa aquilo que você faça, faça com amor e entenda que a sua jornada é para sempre. São sempre novos ciclos que estão se abrindo, e o medo é aquela marcação na porta da qual você vai abrir e mostrar que é um cenário novo para você viver, para você levar ainda mais amor para o mundo no qual você está. Medo e ansiedade, no final das contas, são até coisas interessantes quando você analisa desse ponto de vista. Você percebe que fazem parte da sua vida, não como um limitador, mas algo que vai prenunciar a possibilidade de algo novo e maravilhoso acontecer na sua vida. Gostaram? Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha. E deixe seu comentário também, conta um pouco pra gente quais são as situações onde você teve medo e ansiedade e você conseguiu passar por isso. Verdade, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, nós temos Instagram e Facebook. Interage com a gente por lá também, né? Se quiser, a gente sempre tá com umas publicações bem legais lá, bem bacana. E a gente sempre responde os seus comentários, não esquece disso, né? Então, tchau. Até a próxima.